4h30 da manhã. O estacionamento silencioso. Um tropeço. O som de vidro se estilhaçando. Fábio olha ao redor. Ninguém, nenhuma câmera apontada para aquela vaga. R$ 300 no bolso. Uma escolha impossível. Esta é a história real de Fábio Lima, um pai solteiro zelador que deixou um simples bilhete e descobriu que estava sendo testado o tempo todo. E que a dona daquele BMW branco havia encontrado exatamente o que procurava. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias podem chegar. E se você também, mesmo que ninguém esteja olhando, faria o certo para ser o exemplo de quem te enxerga como um herói, deixe seu like agora e fique até o final para descobrir a reviravolta que ninguém esperava. Agora, vamos para a nossa história. O relógio marcava 4h27 da manhã quando Fábio Lima empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor do subsolo. O complexo empresarial Torres Millennium estava silencioso naquele horário. Apenas o zumbido distante do ar-condicionado central quebrava o vazio. Seus passos ecoavam no concreto polido, um som solitário que se repetia noite após noite há quase 2 anos. Fábio tinha 36 anos. Mas as rugas ao redor dos olhos contavam a história de alguém que tinha vivido mais do que deveria. Seu uniforme azul marinho estava limpo, passado com cuidado na noite anterior. Era um orgulho pequeno, mas era dele. Cabelo curto começando a grisalhar nas têmporas. Mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira com ferramentas. Olhos castanhos que já tinham visto promessas serem quebradas tantas vezes que agora olhavam o mundo com cautela. Ele puxou o celular do bolso. A tela rachada mostrava 4h30. Hora de fazer a ronda final antes que o turno da manhã chegasse. Fábio empurrou as portas duplas que levavam ao estacionamento executivo do 2º subsolo. O ar ali era mais frio, úmido, com cheiro de concreto e óleo de motor. Fileiras de carros de luxo dormiam sob as luzes fluorescentes fracas. BMW, Mercedes, Audi. Carros que custavam mais do que ele ganharia em 10 anos de trabalho. Ele não sentia inveja. Apenas uma distância vazia entre 2 mundos que nunca se tocariam. Fábio começou sua inspeção de rotina. Verificava se alguma luz tinha ficado acesa, se havia vazamentos, se as portas corta-fogo estavam destrancadas. Era um trabalho simples, repetitivo, invisível. Exatamente o tipo de trabalho que um homem como ele conseguia depois de perder tudo. 3 anos atrás, Fábio Lima era técnico de manutenção industrial. Trabalhava numa fábrica de autopeças em São Bernardo do Campo. Ganhava bem, tinha plano de saúde, participação nos lucros. Ele e Juliana, sua esposa na época, tinham acabado de comprar um apartamento pequeno em Santo André. Mateus tinha 4 anos e meio, estava começando na escolinha. A vida não era perfeita, mas era boa. Era estável. Então veio a crise econômica. A fábrica demitiu metade dos funcionários. Fábio foi um deles. Juliana trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica. O salário dela mal cobria as despesas básicas. O desemprego se estendeu. 1 mês, 3 meses, 6 meses. As economias derreteram. As dívidas cresceram. O apartamento foi para o leilão. Fábio aceitou qualquer trabalho, entrega de gás, ajudante de pedreiro, lavagem de carros, mas nunca foi suficiente. Juliana começou a trabalhar aos sábados também, deixando Mateus com a mãe dela. As discussões começaram baixo, apenas cansaço e frustração. Depois ficaram mais altas, mais amargas. Você desistiu, Fábio. Você simplesmente desistiu de lutar. Eu estou lutando todo dia. O que você acha que eu faço quando saio de casa antes do sol nascer? Você aceita qualquer coisa. Você era técnico. Você tinha conhecimento, mas você se contentou em ser invisível. Não foi um fim dramático. Não houve traição ou violência. Foi só o desgaste. Foi a vergonha. Foi Fábio chegando em casa e vendo Juliana chorando na cozinha porque não tinha dinheiro para comprar material escolar para o filho. Foi o dia em que ela disse com voz cansada, sem raiva, apenas vazia: Eu não aguento mais, Fábio. Eu preciso seguir em frente. O divórcio foi rápido. Juliana não pediu pensão alimentícia inicialmente, apenas quis ficar livre.
A custódia de Mateus foi compartilhada, mas o menino acabou ficando mais tempo com o pai porque Juliana estava tentando reconstruir a própria vida. Ela tinha direito. Fábio nunca culpou ela por isso. Mas a verdade que o mantinha acordado às 3 da manhã, era que Fábio se culpava. Ele tinha desistido, não de trabalhar, mas de acreditar que poderia ser mais do que era agora. Ele tinha se tornado invisível. E parte dele tinha aceitado que talvez fosse isso que ele merecia. Um barulho o trouxe de volta ao presente. A mangueira de jardim. Os seguranças do turno da tarde tinham deixado a mangueira mal enrolada perto das vagas executivas de novo. Fábio suspirou. Ele tinha avisado 3 vezes sobre aquilo. Alguém ia tropeçar. Alguém ia se machucar. Ele se abaixou para desenrolar a mangueira direito, reorganizar no suporte. Estava puxando a parte presa embaixo de um cone de sinalização quando seu pé esquerdo pisou na parte molhada do chão. O piso de concreto polido virou gelo. Fábio sentiu o mundo inclinar. Seus braços giraram tentando equilíbrio. A caixa de ferramentas que estava na lateral do carrinho tombou junto com ele. Ferro pesado, alicate, chaves de fenda, tudo voando num arco caótico. Ele bateu de joelhos no chão, a dor explodindo aguda. E então o som. Aquele som horrível de vidro se estilhaçando. Fábio levantou a cabeça, lentamente, com medo de confirmar o que já sabia. A caixa de ferramentas tinha se projetado contra o retrovisor esquerdo de um BMW branco reluzente, estacionado a 3 metros de onde ele tinha caído. O retrovisor estava destroçado. Vidro espalhado no chão. A carcaça de plástico pendurada por fios. Pedaços de metal retorcido. O coração de Fábio parou. Ele ficou ali, de joelhos, olhando para a destruição que tinha causado. As mãos tremendo. O gosto de bile subindo na garganta. Um retrovisor. Um retrovisor de BMW. Quanto custava? 2.000 reais? 3.000? Fábio não fazia ideia, mas sabia que era mais dinheiro do que tinha. Muito mais. Ele olhou ao redor. 4h43 da manhã. O estacionamento vazio. Silêncio absoluto. As câmeras de segurança estavam nos acessos principais, nas entradas e saídas, não naquela área. Ele sabia disso porque era parte do seu trabalho verificar os pontos cegos. Ninguém tinha visto. Ninguém veria. Fábio podia levantar, recolher suas ferramentas, ir embora. Continuar a ronda, terminar o turno, ir para casa. O dono do carro acharia que tinha sido vandalismo. Acionaria o seguro. Pessoas ricas tinham seguro para essas coisas. Não faria diferença na vida deles, mas faria diferença na dele. Fábio se levantou devagar, as pernas ainda bambas. Recolheu as ferramentas, guardou de volta na caixa. Cada movimento mecânico enquanto sua mente corria. 3.000 reais. Talvez 4. Como ele pagaria? Ele ganhava 2.200 por mês. O aluguel era 800. Luz, água, gás, comida, transporte de Mateus. Sobrava pouco. Muito pouco. O dinheiro que ele tinha guardado, 300 reais em notas amassadas numa caixa de sapato, era para comprar um tênis novo para o Mateus. O tênis atual tinha um buraco na sola que ele cobria com papelão todo dia. Se ele pagasse o retrovisor, não teria nada. Teria que atrasar o aluguel de novo. Dona Marisa, a senhoria, já tinha sido paciente demais. Ela gostava de Mateus, tinha pena da situação, mas paciência tem limite. Fábio podia ouvir a voz de Juliana na cabeça. Você sempre escolhe o caminho mais difícil, Fábio. Você se martiriza, você se pune. Talvez ela estivesse certa. Mas então outra voz, menor, mais clara. A voz de Mateus, na noite anterior, deitado na cama apertada que dividiam no quarto minúsculo do apartamento de 2 cômodos. Mateus olhando para o teto com seus olhos grandes e sérios demais para uma criança de 7 anos. Pai, a professora perguntou hoje o que faz uma pessoa ser boa. Eu disse que é alguém que conserta o que quebra, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando. Eu disse que aprendi isso com você. Fábio tinha sentido o peito apertar naquele momento.
Tinha beijado a testa do filho e murmurado: "Você me faz querer ser melhor, Mateus." E agora estava ali, ninguém olhando, ninguém sabendo. Uma escolha que ninguém nunca descobriria, exceto ele. E Mateus, quando Fábio olhasse nos olhos do filho e Mateus perguntasse, como sempre perguntava: "Você fez a coisa certa hoje, pai?" Fábio tirou a carteira do bolso. Dedos trêmulos abriram o compartimento surrado onde ele guardava as notas. R$ 300, todo o seu dinheiro. As economias de 2 meses de gorjetas extras, trabalhos de fim de semana ajudando vizinhos com pequenos reparos. O tênis de Mateus teria que esperar mais um pouco. Fábio não tinha papel. Procurou nos bolsos do uniforme. Nada além de um recibo velho de farmácia. Ele abriu a mochila que sempre carregava. Dentro, entre ferramentas e uma marmita vazia, encontrou o caderno de Mateus. O menino tinha esquecido ali depois que Fábio o ajudou com o dever de matemática antes de sair para trabalhar. Ele arrancou uma folha com cuidado, tentando não estragar o caderno. A folha tinha linhas azuis e o desenho de um astronauta na margem, feito por Mateus com lápis de cor. Fábio sentiu a garganta apertar. Com caneta azul, ele escreveu: "Senhor ou senhora proprietário, sinto muitíssimo pelo retrovisor. Eu tropecei e minha caixa de ferramentas acertou seu carro. Foi um acidente, mas a culpa é toda minha. Estou anexando todo o dinheiro que tenho agora, R$ 300. Sei que não é suficiente para cobrir o dano, mas prometo que vou pagar o resto. Por favor, me ligue para combinarmos. Vou assumir total responsabilidade. Desculpe de verdade. Fábio Lima." Ele escreveu seu número de celular embaixo. Depois pegou as notas, alisou elas contra a coxa e prendeu com a folha de caderno usando um clipe de papel que encontrou no fundo da mochila. Fábio caminhou até o BMW. A luz fluorescente refletia no capô branco impecável. Ele colocou o bilhete com o dinheiro debaixo do limpador do para-brisa. O papel infantil com o desenho do astronauta pareceu absurdo ali, preso naquele carro de luxo. Por um momento, Fábio ficou parado, olhando. Ainda podia pegar de volta. Ainda podia escolher o caminho fácil. Mas então pensou em Mateus, no jeito que o menino segurava sua mão quando atravessavam a rua, na confiança absoluta naqueles olhos, na certeza de que o pai fazia a coisa certa, sempre. Fábio deu meia volta e empurrou o carrinho de volta para o corredor. Não olhou para trás. O que Fábio não sabia, não podia saber, era que naquele exato momento, 8 andares acima, Lavínia Pereira estava sentada em seu escritório, tomando o 3º café da madrugada, assistindo aos monitores de um novo sistema de câmeras de segurança que ela estava testando. Câmeras pequenas, discretas, com ângulos que cobriam exatamente os pontos cegos que o sistema antigo deixava. Ela tinha assistido tudo, a queda, a hesitação, a decisão. Lavínia pausou a gravação quando Fábio colocou o bilhete no para-brisa. Deu zoom. Conseguiu ler as palavras escritas naquele papel de caderno infantil. Viu as notas de dinheiro presas com clipe. Ela se recostou na cadeira, os olhos fixos na tela. Lavínia Pereira tinha 34 anos e era CEO da Vascontec, empresa de soluções tecnológicas para a gestão de edifícios inteligentes. Tinha herdado a empresa do pai 5 anos atrás, quando ele faleceu subitamente de infarto. Na época, era uma empresa pequena, com 15 funcionários e faturamento modesto. Lavínia transformou tudo. Investiu em automação, inteligência artificial aplicada, internet das coisas. Agora, tinham 120 funcionários e contratos com os maiores complexos empresariais de São Paulo. Ela tinha trabalhado a noite inteira revisando propostas para um novo contrato. R$ 23 milhões, o maior da história da empresa. Ela deveria estar exausta, mas seu cérebro nunca desligava completamente. O BMW lá embaixo era dela, comprado há 6 meses, um presente para si mesma depois de fechar outro contrato grande. E agora tinha o retrovisor destruído. Lavínia deveria estar brava, frustrada, calculando prejuízos, mas tudo o que sentia era uma curiosidade intensa, quase elétrica. Ela voltou à gravação, assistiu de novo, a queda,
A hesitação, a escolha. Lavínia tinha crescido em berço de ouro. Pai empresário, mãe arquiteta. Estudou nas melhores escolas particulares, formou-se em engenharia da computação na USP, fez MBA em Boston. Teve todas as portas abertas. Mas portas abertas não ensinavam caráter. E Lavínia tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que dinheiro e status não compravam integridade. 2 anos atrás, ela tinha se envolvido com Marcelo Azevedo, diretor financeiro de uma empresa parceira. Bonito, charmoso, bem-sucedido. Eles namoraram por 8 meses. Lavínia tinha começado a considerar casamento. Tinha introduzido ele aos processos internos da Vascontec, pedido opiniões sobre decisões estratégicas, até descobrir, por acaso, que Marcelo estava vazando informações confidenciais para um concorrente, negociando uma posição melhor usando os segredos que ela tinha compartilhado. O relacionamento terminou. Marcelo foi exposto, perdeu o emprego, mas a traição deixou uma marca que Lavínia não conseguia apagar. Desde então, ela tinha se tornado cautelosa, distante. Confiava em poucas pessoas, mantinha as paredes altas. No trabalho, ela estava procurando um diretor de operações há 4 meses. Tinha entrevistado 17 candidatos. Todos tinham currículos impressionantes, MBAs, experiência internacional, fluência em 3 idiomas, mas nenhum tinha aquilo. Aquela coisa intangível que ela procurava e não conseguia definir. Até agora. Lavínia ampliou a imagem do bilhete novamente. Leu as palavras escritas com caligrafia simples, mas cuidadosa. Viu o desenho do astronauta na margem. Fábio Lima. Ela abriu o sistema de recursos humanos da empresa. Digitou o nome. Um único resultado apareceu. Fábio Lima. Zelador noturno. Contratado há 1 ano e 9 meses. Avaliações de desempenho. Todas acima da média. Nenhuma falta. Nenhuma reclamação. Lavínia clicou no arquivo pessoal. Informações básicas. 36 anos. Estado civil. Divorciado. Dependente. Matheus Lima. 7 anos. Endereço. Rua das Acácias. Número 123. Apartamento 9. Cidade Patriarca. Zona Leste. Ela abriu uma nova aba. Pesquisou o nome em redes profissionais. Encontrou um perfil antigo, desatualizado. Fábio Lima, técnico de manutenção industrial, experiência em sistemas hidráulicos, elétricos, mecânicos, formação técnica pelo Senai. Última atualização, 3 anos atrás. Lavínia se recostou novamente, os dedos tamborilando na mesa de vidro. Um técnico qualificado trabalhando como zelador. Um pai solteiro. Uma escolha difícil feita no escuro, quando seria tão fácil fugir. Ela pegou o celular. 5h15 da manhã. Cedo demais para ligar. Ela esperaria, mas Lavínia Pereira tinha acabado de encontrar algo raro. Alguém que fazia a coisa certa quando ninguém estava olhando. E ela ia testar se aquilo era real. O turno de Fábio terminou às 6 da manhã. Ele trocou de uniforme no vestiário apertado do subsolo, guardou suas coisas no armário pequeno. Outros zeladores chegavam para o turno da manhã, conversando baixo, reclamando de trânsito e cansaço. Fábio cumprimentou com acenos. Não tinha energia para conversa. Ele pegou 2 ônibus até o Patriarca. O trajeto levava 1h20. Fábio dormia no caminho, a cabeça apoiada na janela suja, o balanço do ônibus embalando um sono superficial povoado de ansiedade. Chegou em casa às 7h35. O prédio de 4 andares tinha pintura descascada e infiltração nas paredes externas. A porta de entrada não trancava direito. As escadas rangiam. Mas era casa. Era onde Matheus dormia seguro. Fábio abriu a porta do apartamento 9 devagar, tentando não fazer barulho. O apartamento era minúsculo. Uma sala que também servia como cozinha. Um quarto. Um banheiro. Talvez 40 metros quadrados no total. Matheus estava dormindo na cama de solteiro que os dois dividiam. O menino estava enrolado no lençol fino, o cabelo castanho claro bagunçado no travesseiro. Ele tinha o rosto da mãe, os mesmos olhos grandes, o mesmo nariz delicado,
Mas o sorriso, quando sorria, era igual ao de Fábio. Fábio sentou na beirada da cama. Apenas olhou o filho dormir. O peito pequeno subindo e descendo. As mãos fechadas perto do rosto. 7 anos. Tão pequeno ainda, mas amadurecido rápido demais pela necessidade. Mateus nunca reclamava. Nunca pedia brinquedos caros que via na televisão. Nunca se comparava com outras crianças. Quando Fábio se desculpava por não poder dar mais, Mateus sempre dizia a mesma coisa. Eu tenho você, pai. É o suficiente. E aquelas palavras simples, eram a razão pela qual Fábio conseguia levantar toda a noite e ir trabalhar num emprego que o fazia sentir invisível. Mateus abriu os olhos. Levou um segundo para focar. Então sorriu. Oi, pai. Oi, campeão. Desculpa acordar você. Tá tudo bem. Mateus se espreguiçou bocejado. Você fez a coisa certa hoje? A pergunta de sempre. Fábio sentiu o peso do bilhete, dos R$ 300 que não estavam mais no bolso, do tênis que Mateus não ganharia por mais um tempo. Mas ele também sentiu algo mais, uma leveza pequena, uma paz que ele não sentia há muito tempo. Fiz, sim. Quebrei alguma coisa sem querer e consertei do jeito que pude. Mateus sorriu mais largo. Eu sabia que sim. A confiança absoluta naquele sorriso quase quebrou Fábio. Ele abraçou o filho. Forte. Mateus retribuiu, os braços finos apertando o pescoço do pai. Eu te amo, Mateus. Eu também te amo, pai. Fábio preparou o café da manhã. Pão com manteiga, café com leite, uma banana que estava começando a amarecer demais, mas ainda dava para o consumo. Eles comeram juntos na mesinha de fórmica da cozinha. Mateus contando sobre um projeto de ciências que a professora tinha anunciado na escola. É sobre consertar erros, pai. A gente tem que pensar em um problema e em como resolver. Tipo, coisas que quebraram e precisam ser consertadas. Fábio sorriu, apesar do cansaço. Parece interessante. Você já pensou em alguma coisa? Mateus balançou a cabeça. Ainda não. Mas vou pensar. Você me ajuda? Sempre campeão. Às 8h15, Fábio levou Mateus até o ponto de ônibus escolar, 3 quadras abaixo. Mateus usava o uniforme da escola pública, camiseta branca e calça azul marinho. A mochila estava gasta, com remendos que Fábio tinha feito com linha e agulha. O tênis tinha o buraco na sola coberto com papelão novo, trocado toda semana. Outras crianças no ponto usavam tênis de marca, mochilas coloridas com personagens. Seus pais chegavam de carro, de moto, apressados, mas bem vestidos. Fábio reconhecia alguns. Reconhecia os olhares de pena, a distância educada que mantinham. Ele não se importava. Mateus era educado, inteligente, gentil. Isso valia mais que qualquer tênis de marca. O ônibus amarelo chegou. Mateus subiu os degraus, virou e acenou pela janela. Fábio acenou de volta, sorrindo até o ônibus sumir na esquina. Então o sorriso desapareceu. Fábio caminhou de volta para o apartamento. Entrou. Trancou a porta. Caiu sentado no sofá velho. E finalmente permitiu que a realidade do que tinha feito o atingisse. R$ 300, todo o seu dinheiro. Entregue para um estranho. E ainda devia provavelmente mais 2.000. Como ele pagaria? Como? O celular tocou. Fábio pulou, assustado. Pegou o aparelho. Número desconhecido. São Paulo. Ele atendeu com voz rouca. Alô? Uma voz feminina, profissional. Suave, mas com autoridade. Bom dia. Estou falando com Fábio Lima? Sim, sou eu. Meu nome é Lavínia Pereira. Você deixou um bilhete no meu carro. O coração de Fábio despencou. Sim, senhora. Eu sinto muitíssimo. Foi um acidente. Eu tropecei e... Eu sei. Está tudo bem. Fábio piscou. Desculpe. Eu vi a gravação das câmeras. Eu sei que foi um acidente. Câmeras. Havia câmeras. Fábio sentiu um misto de alívio e medo. Eu vou pagar, senhora. Prometo. Pode ser parcelado, pode demorar, mas eu vou pagar cada centavo.
Houve uma pausa. Fábio ouviu o som de papéis sendo mexidos do outro lado. O reparo vai custar aproximadamente R$ 2.500. Instalação de retrovisor novo, pintura, mão de obra. 2.500. Era pior do que ele imaginava. Fábio fechou os olhos. Eu entendo. Eu vou pagar. Pode confiar. Fábio. A voz dela mudou. Ficou mais suave, mais curiosa. Por que você deixou o bilhete? Você sabia que não havia câmeras naquele ângulo. Você podia ter ido embora e ninguém saberia. A pergunta o pegou de surpresa. Ele não esperava que alguém perguntasse. Não esperava ter que explicar. Por que... Ele respirou fundo. Porque meu filho me pergunta todo dia se eu fiz a coisa certa. E eu precisava poder dizer que sim. Silêncio do outro lado. Longo. Fábio pensou que a ligação tinha caído. Então Lavínia falou. E havia algo diferente na voz dela agora. Algo que Fábio não conseguia identificar. Gostaria de conversar pessoalmente. Sábado de manhã. Você pode? Fábio franziu a testa. Conversar? Sobre o pagamento? Sobre várias coisas. Você conhece a cafeteria Aroma, na Avenida Paulista? Eu conheço. Sábado, 10 horas. Pode ser? Fábio não entendia, mas não estava em posição de recusar. Pode sim, senhora. Ótimo. Até sábado, então. Ela desligou. Fábio ficou olhando para o celular, confuso, preocupado. Algo sobre aquela conversa não fazia sentido. Ela queria se encontrar pessoalmente. Não era só sobre dinheiro. Ele sentia isso. Mas o que mais poderia ser? Fábio não sabia que, naquele momento, 8 andares acima no complexo empresarial Torres Millennium, Lavínia Pereira estava sentada em sua cadeira executiva, os dedos entrelaçados, um sorriso pequeno nos lábios. Ela tinha acabado de encontrar exatamente o que procurava. Agora precisava apenas ter certeza de que era real. O teste tinha apenas começado. Os dias até sábado passaram em câmera lenta. Fábio trabalhava seus turnos noturnos no automático, a mente sempre voltando para aquela ligação. Lavínia Pereira. O nome ecoava na cabeça dele com um peso que ele não conseguia entender. Na quinta-feira à noite, durante a pausa das 2 da manhã, Fábio procurou o nome dela no celular. Encontrou facilmente. Lavínia Pereira, CEO da Vascontech. 34 anos. Formada pela USP. MBA em Boston. A empresa dela prestava serviços justamente para o complexo Torres Millennium, onde Fábio trabalhava. Havia fotos em sites de notícias de negócios. Lavínia em eventos corporativos, sempre de terno impecável, cabelo longo castanho preso em coque elegante, olhos verdes inteligentes e distantes. Em todas as fotos ela parecia no controle absoluto. Nenhum sorriso chegava aos olhos. Fábio guardou o celular. Ele e aquela mulher viviam em planetas diferentes. E mesmo assim, ela queria conversar com ele. Pessoalmente. Por quê? Na sexta à noite, depois de colocar Mateus para dormir, Fábio pegou sua única camisa social. Estava amarrotada. Ele passou com ferro velho que esquentava desigual, tomando cuidado para não queimar o tecido. A calça jeans mais nova que tinha. O sapato preto que usava em entrevistas de emprego já fazia quase 2 anos desde a última. Ele se olhou no espelho pequeno do banheiro. Tentou se ver como Lavínia veria. Um homem cansado. 36 anos parecendo 40. Mãos ásperas. Olhos com sombras permanentes embaixo. Ombros curvados de carregar peso demais por tempo demais. Mas ele se forçou a endireitar a postura. Levantou o queixo. Ele era pobre, mas não era invisível. Não naquele encontro. Sábado amanheceu com céu limpo. Fábio acordou às 7, nervoso demais para dormir mais. Preparou o café da manhã para Mateus, que ia passar o dia na casa de Dona Cida, a vizinha do apartamento 6 que cuidava do menino quando necessário. Fábio pagava R$ 50 por dia, quando tinha. Quando não tinha, Dona Cida aceitava pagamento em pequenos reparos no apartamento dela. Você está bonito, pai, Mateus disse enquanto mastigava pão com geleia. Vai para algum lugar importante?
Vou resolver aquele problema que te contei, do carro que eu bati sem querer. Mateus assentiu sério. Você vai consertar. Você sempre conserta. A fé cega do filho era um peso e uma bênção ao mesmo tempo. Fábio pegou 3 ônibus até a Avenida Paulista. A viagem levou quase 2 horas. Ele chegou 40 minutos adiantado e caminhou pela avenida, olhando as vitrines de lojas que ele nunca entraria, os prédios espelhados que tocavam as nuvens. A cafeteria Aroma ficava no térreo de um edifício comercial. Piso de madeira clara, mesas de mármore, cardápio em lousa escrita à mão com preços que faziam Fábio engolir seco. Um café custava R$ 15. R$ 15 era metade do orçamento diário de comida dele e de Mateus. Ele entrou às 9h55. O ar-condicionado era forte demais. Cheirava a café importado e pão francês recém-assado. As pessoas ali usavam roupas caras com descuido proposital. Conversavam sobre viagens, projetos, investimentos. Fábio se sentiu como um intruso. Fábio. Ele virou. Lavínia Pereira estava de pé a 3 passos de distância. Ela era diferente ao vivo. Menor do que parecia nas fotos, talvez 1,65 m. Mas havia uma presença nela que ocupava mais espaço do que seu corpo físico. Usava calça preta, blusa branca simples, blazer cinza, sem joias além de um relógio fino, cabelo solto até os ombros, os olhos verdes ainda mais penetrantes pessoalmente. Senhora Pereira. Fábio estendeu a mão, tentando não tremer. Lavínia, por favor. Ela apertou a mão dele firme, rápido. Senta. Você quer café? Alguma coisa para comer? Água está bom. Lavínia fez sinal para o garçom. Pediu 2 cafés e 2 fatias de torta. Quando Fábio começou a protestar, ela levantou a mão. Por favor, considere minha hospitalidade. Eles sentaram numa mesa de canto. Lavínia cruzou as pernas, as mãos pousadas no colo, e estudou Fábio com aquela intensidade desconfortável. Obrigado por vir. Obrigado por me receber, senhora. Lavínia. Fábio se corrigiu. Eu trouxe isso. Ele tirou do bolso um envelope. Dentro, um papel com cálculo detalhado. É um plano de pagamento. R$ 50 por semana. Vai levar 1 ano, mas eu vou pagar tudo. R$ 2.500. Eu sei que é devagar, mas... Fábio. Lavínia interrompeu suave. Não é sobre o dinheiro. Ele piscou. Como assim? Me conta sobre você. Sua história. Como você foi parar trabalhando como zelador? A pergunta o desarmou. Eu... não entendo. A senhora quer saber sobre o retrovisor ou... Quero saber sobre você. Os olhos dela não desviaram. Por favor. Fábio não sabia o que fazer com aquilo. Mas ele tinha aprendido a vida inteira que quando pessoas poderosas pediam algo, você atendia. Então ele contou. Sobre a fábrica de autopeças, sobre a demissão, sobre Juliana e o casamento que desmoronou sob o peso da pobreza, sobre aceitar trabalhos cada vez menores até se tornar invisível. Sobre Mateus, a única razão pela qual ele ainda tentava. Lavínia ouvia sem interromper. Não havia pena no rosto dela, apenas atenção total, como se cada palavra importasse. Quando Fábio terminou, ela ficou em silêncio por longo momento. Então falou. Você era técnico de manutenção industrial, Senai, sistemas hidráulicos, elétricos, mecânicos. Fábio franziu a testa. Como você sabe? Eu pesquisei. Vi seu perfil antigo. Por que você não voltou para a área? A pergunta doeu mais do que deveria. Fiquei fora muito tempo. A tecnologia muda rápido. Eu não tenho mais as certificações. Não tenho dinheiro para fazer cursos de atualização. E... Ele hesitou. E eu acho que desisti de acreditar que alguém me contrataria. Lavínia assentiu devagar. Síndrome do impostor. Você se convenceu que não tem mais valor. Talvez eu não tenha mesmo. E mesmo assim você deixou um bilhete com todo o seu dinheiro quando podia ter fugido. Lavínia se inclinou para a frente. Isso me diz que você tem algo mais valioso que certificações. Fábio não sabia o que responder. O café chegou.
Lavínia tomou um gole, depois disse com aquela calma deliberada: A Vascontec está crescendo. Estamos instalando sistemas de automação em 50 prédios comerciais nos próximos 6 meses. Eu preciso de um supervisor de manutenção. Alguém que entenda tanto a parte técnica quanto a realidade do trabalho braçal. Alguém que possa treinar equipes, resolver problemas no local, fazer a ponte entre engenharia e operação. Fábio sentiu o chão desaparecer. Você está oferecendo um emprego? R$ 5.500 por mês para começar. Vale refeição, vale transporte. Plano de saúde depois de 3 meses. Período de experiência de 90 dias. Se funcionar, salário sobe para 7.000 e você entra no programa de capacitação da empresa. Eram números irreais. Mais do que o dobro do que ele ganhava agora. Eu não entendo. Por quê? Por causa do bilhete? Lavínia recostou na cadeira. Nos últimos 4 meses, entrevistei 17 candidatos para essa posição. Todos tinham currículos impecáveis, MBAs, experiência internacional. Mas nenhum tinha o que eu realmente preciso, que é integridade. Ela disse a palavra devagar. Alguém que faz a coisa certa quando ninguém está olhando. Alguém que assume responsabilidade por seus erros. Você acha que é fácil encontrar isso? Mas eu não tenho as qualificações. Eu não tenho. Você tem conhecimento técnico. Vi suas avaliações como zelador. Você conserta coisas que outros nem tentam. Você entende sistemas. E eu posso te atualizar na tecnologia. O que eu não posso ensinar é caráter. Esse ou você tem, ou não tem. Fábio sentiu lágrimas queimarem os olhos. Ele as piscou violentamente. E o retrovisor? Lavínia acenou com a mão. Já foi consertado. Seguro cobriu. Os R$ 300 que você deixou? Ela tirou um envelope da bolsa. Deslizou pela mesa. Estão aqui, com mais 200 que adicionei. Use para comprar algo para o seu filho. Fábio olhou para o envelope como se fosse armadilha. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, é salário adiantado. Você começa segunda-feira às 7 horas. Não se atrase. A cabeça de Fábio girava. Aquilo não podia ser real. Não acontecia. Pessoas como ele não tinham essa sorte. Por que você está fazendo isso? Pela primeira vez, algo mudou no rosto de Lavínia. A máscara de profissionalismo se rachou levemente. Porque há 2 anos eu aprendi da pior forma possível que competência sem caráter é perigosa. Eu confiei na pessoa errada e quase perdi minha empresa. Ela pausou. Desde então eu procuro pessoas que fazem a coisa certa mesmo quando custa. E você fez, quando não sabia que alguém estava olhando, quando não tinha nada a ganhar. Fábio engoliu seco. E se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? Então você aprende. Então você tenta de novo. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Você não vai mentir para mim. Você não vai fugir da responsabilidade. E isso já é mais do que a maioria oferece. Ela estendeu a mão. Então, você aceita? Fábio olhou para a mão estendida. Pensou em Mateus, no tênis com buraco, nas contas atrasadas, nas noites em claro se perguntando quando tudo desmoronaria completamente. Pensou na promessa que fez a si mesmo no dia em que Mateus nasceu, ser o tipo de pai que o filho podia admirar. Ele apertou a mão dela. Aceito. O sorriso de Lavínia foi pequeno, mas genuíno. Ótimo. Alguém do RH vai te ligar segunda de manhã com os detalhes. Você vai precisar fazer exames admissionais segunda à tarde. Traz documentos. E Fábio? Ela o segurou quando ele ia se levantar. Isso não é presente. Você vai trabalhar duro. Eu vou cobrar. E se você não entregar, você sai. Está claro? Cristalino. Bem-vindo à Vascontec. Fábio saiu da cafeteria em transe. Caminhou pela Paulista sem destino, o envelope queimando no bolso. Ele parou em frente a uma vitrine, enxergando seu próprio reflexo desfocado. Supervisor de manutenção. R$ 5.500. Uma chance. Ele abriu o envelope. 5 notas de R$ 100. Novas, cheirando a banco. Fábio tirou o celular. Ligou para a dona Cida. Pode deixar Mateus ficar aí mais 2 horas? Preciso comprar uma coisa. 1 hora depois,
Fábio entrou numa loja de calçados no centro. Pediu o melhor tênis infantil que tinham no número de Mateus. Um Nike vermelho e preto que o menino tinha olhado pela vitrine há 2 meses com aquela expressão de desejo silencioso. Custava R$ 290. Fábio pagou sem hesitar. Quando chegou no apartamento de Dona Cida, Mateus estava desenhando na mesinha de centro. Levantou os olhos, viu o pai, sorriu. Oi, pai. Resolveu o problema? Resolvi, campeão. Fábio se ajoelhou. E trouxe uma coisa para você. Ele abriu a sacola. Os olhos de Mateus se arregalaram quando viu o tênis. Pai, é aquele que eu... É sim, prova. Mateus calçou com mãos trêmulas. Ficou perfeito. Ele deu alguns passos, pulou, testou. Então olhou para o pai com lágrimas nos olhos. É o mais bonito que eu já tive. Fábio abraçou o filho. Você merece isso e muito mais. E pai vai conseguir dar mais agora. Eu consegui um emprego novo, Mateus. Um emprego bom. Mateus se afastou, olhando no fundo dos olhos do pai. Por causa daquele carro? Por causa daquele carro. Eu sabia que você fez a coisa certa. A voz do menino era absoluta certeza. Eu sempre sei. Naquela noite, Fábio mal dormiu. A mente não desligava. Ele ia trabalhar com tecnologia de novo. Ia ter salário decente. Ia poder dar estabilidade para Mateus. Mas uma voz no fundo da mente sussurrava. E se você não for bom o suficiente? E se tiver esquecido demais? E se ela perceber que cometeu um erro? Segunda-feira amanheceu rápido demais. Fábio usou a camisa social, a calça jeans, o sapato preto. Levou Mateus para a escola mais cedo. Se despediu com um abraço apertado. Boa sorte no trabalho novo, pai. Obrigado, campeão. Às 6h45, Fábio estava na frente do edifício da Vascontec na Vila Olímpia. Prédio moderno de vidro espelhado, 10 andares. O logo da empresa em letras metálicas na fachada. Ele entrou. O saguão tinha piso de granito, plantas ornamentais, recepcionista jovem que o cumprimentou com sorriso profissional. Fábio Lima, primeiro dia. Seja bem-vindo, 5º andar, sala de RH. Alguém vai te buscar. O elevador subiu suave. As portas se abriram em um corredor amplo com paredes brancas, portas de vidro, o burburinho de pessoas trabalhando. Uma mulher na casa dos 50, cabelos grisalhos curtos, óculos de armação colorida, se aproximou com mão estendida. Fábio, sou Márcia, do RH. Bem-vindo à empresa. Vamos cuidar da papelada primeiro. As próximas 2 horas foram um turbilhão de formulários, crachá, senha de sistema, explicações sobre benefícios, normas internas. Fábio tentava absorver tudo, mas sua cabeça zumbia. Às 9h30, Márcia o levou até o 6º andar. Aqui é operações. Seu supervisor direto é Carlos Mendonça, gerente de operações de campo. Ele vai te orientar no dia a dia. Ela bateu na porta de vidro de uma sala de reuniões. Um homem levantou da mesa. Carlos Mendonça tinha por volta de 45 anos. Cabelo escuro penteado para trás com gel. Terno cinza justo demais. Rosto anguloso, olhos pequenos que avaliavam Fábio com frieza instantânea. Carlos, esse é o Fábio Lima, novo supervisor de manutenção. Carlos apertou a mão de Fábio com força desnecessária. Bem-vindo à equipe. Mas o sorriso não chegava aos olhos, e havia algo na voz, uma camada fina de ressentimento. Márcia se despediu. Carlos indicou uma cadeira. Senta, vamos conversar. Fábio sentou. Carlos ficou de pé, apoiando-se na mesa, olhando para baixo. Então você é o protegido da Lavínia. A palavra soou como insulto. Desculpe. Lavínia criou essa posição do nada. Contratou você direto, sem processo seletivo formal. Sem entrevistas com a equipe. Carlos cruzou os braços. Isso é incomum. Ela achou que eu tinha as qualificações necessárias. Qualificações. Carlos sorriu sem humor. Você era zelador. Vamos ser honestos. Você está aqui porque ela teve pena de você. O sangue de Fábio ferveu, mas ele se forçou a manter a calma. Com todo o respeito, Sr. Mendonça,
Estou aqui porque fui contratado e pretendo fazer meu trabalho bem feito. Veremos. Carlos pegou uma pasta. Você vai responder para mim. Vai acompanhar instalações no campo, coordenar equipes terceirizadas, fazer relatórios. Não vai ser fácil. Espero que você aguente a pressão. Vou aguentar. Ótimo. Carlos jogou a pasta na frente dele. Aqui estão os projetos ativos. Estude. Amanhã você vai comigo numa instalação no Campo Belo. 6:30 da manhã, aqui na frente. Não se atrase. O dia passou em avalanche de informação. Fábio estudou os projetos, tentando entender os sistemas novos. Automação predial. Sensores de presença. Controle de temperatura por IA. Iluminação inteligente. Era muito mais avançado do que o que ele conhecia, mas os princípios básicos eram os mesmos. Eletricidade ainda era eletricidade. Mecânica ainda era mecânica. Ele podia aprender. Às 5 da tarde, quando estava saindo, cruzou com Lavínia no elevador. Fábio, primeiro dia? Sim, foi intenso. Carlos te tratou bem? Fábio hesitou. Ele está me orientando. Lavínia o estudou. Ela claramente percebeu o que ele não disse, mas apenas assentiu. Qualquer problema, minha porta está aberta. Literalmente, 8º andar. Obrigado. Quando Fábio chegou em casa, Mateus o abraçou na porta. Como foi, pai? Foi bom? Fábio sorriu cansado. Foi diferente, mas foi bom. Você fez a coisa certa hoje? Fábio pensou na hostilidade de Carlos, na sensação de estar fora do lugar, no medo que ainda roía por dentro, mas pensou também em Lavínia, na chance que ela deu, na escolha que ele fez naquele estacionamento escuro. Fiz sim, campeão. Fiz a coisa certa. Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, o celular de Fábio tocou. Número desconhecido. Ele atendeu receoso. Fábio? A voz feminina era familiar, mas ele não conseguia localizar. Sim, é a Juliana. Fábio sentou ereto na cama. Juliana, sua ex-mulher. Ele não falava com ela há 4 meses. Juliana, o que? Está tudo bem? Está sim. A voz dela estava estranha. Doce demais. Controlada. Eu soube que você conseguiu emprego novo. Parabéns. Como ela sabia? Ele não tinha contado para ninguém ainda, além de Mateus e Dona Cida. Obrigado. Foi uma oportunidade boa. Isso é ótimo, Fábio. Realmente. Você merece. Pausa. Olha, eu queria falar com você sobre o Mateus. O estômago de Fábio se apertou. O que tem ele? Nada ruim. É só que... Eu estou numa situação melhor agora. Conheci alguém. A gente está morando junto. Ele tem um apartamento grande, 3 quartos. Eu estou pensando que talvez seja a hora do Mateus ter mais estabilidade. Um quarto próprio. Escola melhor. Você entende? Fábio não estava entendendo. Ou não queria entender. Mateus está bem comigo. Eu sei que você faz o melhor que pode. Mas sejamos realistas. Você mal consegue pagar as contas. E agora, com trabalho novo, vai ter ainda menos tempo com ele. Juliana, o que você está querendo? Silêncio. Então, quero revisar a custódia. Acho que Mateus deveria morar comigo. Você pode visitar, claro. Fins de semana. Mas ele precisa de estabilidade de verdade. O mundo de Fábio desmoronou. Você não pode fazer isso. A custódia é minha. O juiz decidiu. Juiz pode revisar. Especialmente se eu mostrar que tenho condições melhores agora. Um advogado já me disse que eu tenho boas chances. Juliana, por favor. Mateus é minha vida. Você sabe disso. A voz dela endureceu. E você acha que ele não é minha? Eu sou a mãe dele, Fábio. Eu tenho direitos. Você abandonou ele? A voz de Fábio saiu mais alta do que pretendia. Ele se controlou. Você escolheu não fazer parte da vida dele. Eu estava tentando me reerguer. E agora eu consegui. Não vou ficar discutindo isso por telefone. Meu advogado vai entrar em contato. Pensa com calma, Fábio. Pensa no que é melhor para o Mateus. Ela desligou. Fábio ficou parado, segurando o celular, tremendo. Juliana ia tentar tirar Mateus dele.
E ele não tinha dinheiro para advogado. Não tinha recursos para lutar contra ela. Tudo que tinha conquistado naquela semana, o emprego, a esperança, a sensação de que as coisas finalmente melhorariam, evaporou em segundos. Porque, no fundo, Fábio sabia a verdade. Juliana tinha razão. Ela tinha condições melhores, apartamento melhor, vida melhor. E talvez, apenas talvez, Mateus realmente merecesse isso, mesmo que matasse Fábio por dentro. Ele caminhou até o quarto. Mateus dormia de barriga para cima, uma perna jogada para fora do lençol, abraçado no urso de pelúcia velho que já não tinha um olho. Fábio se ajoelhou ao lado da cama, tocou o rosto do filho com delicadeza. Eu não vou te perder, Mateus, ele sussurrou. Eu prometo. Eu vou lutar. Eu vou fazer tudo certo, e você vai ficar comigo. Mas enquanto fazia a promessa, uma dúvida venenosa sussurrava no fundo da mente. E se eu não for suficiente? As próximas 3 semanas foram as mais difíceis da vida de Fábio. Ele acordava às 5 da manhã, preparava café da manhã para Mateus, levava o menino para a escola, corria para o trabalho. Passava o dia inteiro no campo, aprendendo sistemas novos, coordenando equipes, fazendo relatórios que Carlos rejeitava com comentários cortantes. Voltava para casa às 7 da noite, ajudava Mateus com lição, colocava o filho para dormir e então estudava até meia-noite. Manuais técnicos, vídeos no YouTube sobre automação predial, tudo que conseguia absorver. Carlos não facilitava nada. Cada instalação tinha um problema novo que Fábio precisava resolver na hora. Cada relatório voltava com marcações vermelhas e observações passivo-agressivas. Você tem certeza desses dados? Um supervisor mais experiente não cometeria esse erro. Talvez você precise de mais treinamento básico. Fábio engolia a raiva. Fazia de novo, corrigia, aprendia, mas o cansaço cobrava seu preço. Ele estava emagrecendo. As olheiras ficaram permanentes, as mãos tremiam quando segurava a xícara de café. E pior, a notificação judicial tinha chegado. Audiência de custódia marcada para daqui a 6 semanas. Juliana Lima versus Fábio Lima. Revisão de guarda do menor Mateus Lima, 7 anos. Fábio tinha procurado 3 advogados. O mais barato cobrava R$8.000 de honorários. Ele não tinha nenhum décimo disso. Ia ter que se defender sozinho, contra o advogado caro que o novo namorado de Juliana certamente pagaria. Mateus ainda não sabia de nada. Fábio escondia os papéis. Fingia que estava tudo bem. Sorria quando o filho perguntava se ele estava cansado. Só um pouco, campeão. Trabalho novo exige mais, mas está tudo bem. Mas não estava. Na 4ª semana, Carlos escalou Fábio para acompanhar uma instalação no edifício Faria Lima Corporate. Era o maior cliente da Vascontec, contrato de R$12 milhões. Sistema completo de automação em um prédio de 22 andares. Lavínia tinha trabalhado pessoalmente na proposta por meses. E os investidores viriam visitar. Queriam ver o sistema funcionando antes de assinar a 2ª fase do contrato. Carlos reuniu a equipe na segunda de manhã. 4 técnicos, 2 engenheiros e Fábio. Essa instalação é crítica. Absolutamente crítica. Qualquer erro e perdemos não só esse contrato, mas a reputação no mercado. Carlos olhou diretamente para Fábio. Fábio, você vai supervisionar a instalação dos sensores de presença no 15º ao 18º andar. Parece simples, mas não é. Os sensores têm que se comunicar perfeitamente com o sistema central. Qualquer falha e todo o andar fica cego. Fábio assentiu. Entendido. Tem certeza? Porque se você não se sente capaz, posso colocar alguém mais experiente. Todos os olhos na sala se voltaram para Fábio. Ele sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz firme. Eu sou capaz. Carlos sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ótimo. A visita é sexta-feira às 4 da tarde. Você tem 4 dias. Fábio passou os próximos dias praticamente vivendo no Faria Lima Corporate. Chegava às 6 da manhã, saía às 9 da noite. Mateus ficava com Dona Cida, que começou a recusar pagamento porque via o quanto Fábio estava se esforçando. A instalação era complexa. Dezenas de sensores por andar,
cada um precisando ser calibrado perfeitamente. Fábio trabalhava lado a lado com os técnicos, suava dentro do forro do teto, checava cada conexão 3 vezes. Na quinta à noite, às 8h40, Fábio fez o último teste. Todos os sensores respondendo. Verde em todos os indicadores. Ele respirou fundo pela primeira vez em dias. Funcionou. Ele mandou mensagem para Carlos. Instalação concluída. Todos os sistemas operacionais. Pronto para a visita amanhã. A resposta veio 2 minutos depois. Verifico amanhã cedo. Bom trabalho. Fábio foi para casa exausto, mas aliviado. Abraçou Mateus com força. Desculpa ter ficado tanto tempo fora, campeão. Tudo bem, pai. Você estava trabalhando, consertando coisas. Mateus sorriu com o tênis vermelho que não tirava nem para dormir. Você sempre conserta. Naquela noite, Fábio dormiu 6 horas seguidas pela primeira vez em semanas. Sexta-feira amanheceu com céu nublado. Fábio chegou no Faria Lima Corporate às 7 da manhã. Carlos já estava lá, com 2 engenheiros. Vamos checar tudo antes dos investidores chegarem. Não pode ter surpresas. Eles subiram para o 15º andar. Carlos ligou o tablet, acessou o sistema de controle. Verde, verde, verde. Todos os sensores respondendo perfeitamente. 16º andar. Mesma coisa. 17º. Perfeito. 18º. Vermelho. Carlos franziu a testa. O que é isso? Fábio sentiu o estômago apertar. Deixa eu ver. Ele pegou o tablet. Zona C do 18º andar. 12 sensores. Todos offline. Isso era impossível. Ele tinha testado ontem à noite. Estava tudo funcionando. Fábio? A voz de Carlos tinha uma ponta de satisfação. Qual o problema? Eu não sei. Ontem estava funcionando. Todos estavam. Então algo aconteceu da noite para cá. Carlos cruzou os braços. E você deveria ter verificado de novo hoje de manhã. Esse é o trabalho de um supervisor. Fábio subiu para o 18º andar correndo. Foi direto para a zona C. Abriu o painel de acesso no teto. Os fios de 3 dos sensores principais estavam desconectados, simplesmente puxados para fora das entradas. Fábio sentiu o sangue gelar. Ele tinha conectado aquilo. Tinha checado. 3 vezes. Alguém tinha desconectado de propósito. E então, Carlos tinha subido atrás dele. Os fios foram desconectados. Desconectados? Como? Eu não sei, mas eu conectei eles ontem. Eu tenho certeza. Carlos suspirou dramaticamente. Fábio, eu entendo que você está tentando, mas talvez você não tenha conectado direito. Talvez você não tenha a experiência necessária para... Eu conectei. A voz de Fábio saiu mais dura do que pretendia. Alguém mexeu nisso. Você está sugerindo sabotagem? Carlos riu sem humor. Em um prédio com segurança 24 horas? Isso é ridículo. Você cometeu um erro. Assuma. Fábio cerrou os punhos. Ele queria socar aquele sorriso condescendente, mas se controlou. Quanto tempo eu tenho? Os investidores chegam às 4. São 7h30 agora. Você tem 8h30. Carlos se virou para sair. Não decepcione a Lavínia. Ela apostou em você. Seria uma pena provar que ela estava errada. Fábio passou as próximas 7 horas em modo desespero. Reconectou os fios. Recalibrou os sensores. Testou. Testou de novo. Um dos sensores tinha queimado quando foi desconectado bruscamente. Fábio teve que substituir, mas o sensor de reserva tinha firmware desatualizado. Ele precisou fazer a atualização manual, linha por linha de código. Às 2h30 da tarde, ele terminou. Testou novamente. Verde. Todos os indicadores verdes. Fábio se sentou no chão do corredor, a cabeça entre as mãos, tremendo de exaustão. Seu celular tocou. Mateus. Oi, campeão. Oi, pai. Você vem me buscar na escola hoje? Fábio olhou o relógio. 3h10. A escola terminava às 3h30. A visita dos investidores era às 4. Ele não tinha tempo de ir buscar Mateus e voltar. Filho, hoje vai ser difícil. Eu tenho uma coisa muito importante no trabalho. A dona Cida pode... Silêncio do outro lado. Então a voz pequena de Mateus, tentando esconder a decepção.
Tudo bem, pai. Eu entendo. Seu trabalho é importante. A culpa esmagou Fábio. Mateus, eu prometo que... Está tudo bem, pai. De verdade. Eu te amo. Eu também te amo, campeão. Muito. Mateus desligou. Fábio ficou olhando para o telefone, sentindo-se o pior pai do mundo. Mas ele não tinha escolha. Se perdesse esse contrato, perderia o emprego. Se perdesse o emprego, perderia a batalha de custódia. Tudo dependia dessa apresentação. Às 3h45, Lavínia chegou com 3 homens de terno. Os investidores. Rostos sérios. Olhares avaliadores. Carlos os acompanhava, sorriso profissional no rosto. Senhores, sejam bem-vindos. Vamos começar pelo térreo e subir, mostrando cada sistema integrado. A apresentação foi lenta, meticulosa. Cada andar demorava 15 minutos. Lavínia explicava os sistemas com confiança técnica. Os investidores faziam perguntas, testavam, conferiam. Fábio esperava no 18º andar, o coração batendo acelerado. Tinha conferido os sensores 4 vezes nas últimas 2 horas. Tudo funcionando. Mas e se algo desse errado de novo? Finalmente, às 5h10, o grupo chegou ao 18º andar. E aqui, Lavínia disse, temos a zona de maior complexidade. Sensores de presença integrados com controle de temperatura e iluminação adaptativa. Fábio Lima, nosso supervisor, comandou essa instalação. Os investidores olharam para Fábio. Ele acenou, a garganta seca. Lavínia abriu o tablet. Acessou o sistema. Verde. 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 Zona C. Verde. Todos os sensores respondendo perfeitamente. Um dos investidores levantou a mão, interrompendo a apresentação de Lavínia. Posso fazer um teste real? Claro. O homem caminhou pela zona C. As luzes se acenderam automaticamente conforme ele se movia. Quando parou, as luzes próximas ficaram mais fortes. Quando se afastou, elas diminuíram. O ar-condicionado ajustou sutilmente. Perfeito. Absolutamente perfeito. O investidor voltou, sorrindo pela primeira vez. Impressionante. É exatamente o que precisamos. Lavínia manteve a compostura, mas Fábio viu o alívio nos olhos dela por uma fração de segundo. A reunião terminou às 18h. Os investidores apertaram mãos. Prometeram confirmar a segunda fase do contrato até o final da semana. Quando eles saíram, Carlos se aproximou de Fábio. Você teve sorte hoje. Não foi sorte, foi trabalho. Carlos se inclinou mais perto, a voz baixa o suficiente para só Fábio ouvir. Cuidado, Fábio. Você pode ter enganado a Lavínia com sua historinha triste, mas eu vejo o que você realmente é. Um faz-tudo que está fora da sua liga. E logo todo mundo vai ver isso também. Ele se afastou antes que Fábio pudesse responder. Lavínia se aproximou. Fábio, bom trabalho. Eu sei que houve problemas técnicos hoje de manhã, mas você resolveu. Isso que importa. Obrigado. Eu preciso ir, meu filho. Vai. E Fábio? Ela tocou o braço dele levemente. Você está fazendo bem. Não deixe ninguém te fazer pensar diferente. Fábio saiu correndo. Pegou o metrô, depois ônibus. Chegou na escola às 7h15. Vazia. Seu coração parou. Onde estava Mateus? Ele ligou para a dona Cida. Calma, Fábio. O Mateus está comigo. Eu fui buscar quando você não apareceu. O alívio quase o fez desmoronar. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu já vou para aí. Ele está bem, mas Fábio... Aconteceu uma coisa hoje. O estômago apertou. O quê? Ele tomou um tombo no recreio. Nada grave, só ralou o joelho. Mas... Ele estava usando aquele tênis novo que você deu. Rasgou. Ele chorou muito, não por causa do joelho, mas por causa do tênis. Fábio fechou os olhos. Eu já vou aí. 20 minutos depois, ele chegou no apartamento de Dona Cida. Mateus estava no sofá, perna enfaixada, segurando o tênis vermelho com um rasgo grande na lateral. Quando viu o pai, os olhos encheram de lágrimas. Pai, eu sinto muito. Eu não queria estragar. Eu sei que você trabalhou tanto para comprar e eu... Fábio se ajoelhou,
Abraçou o filho com força. Mateus, não importa. Tênis a gente conserta ou compra outro. O importante é que você está bem. Mas você trabalhou tanto, e eu trabalho por você. Sempre. Um tênis não importa. Você importa. Mateus soluçou no ombro do pai. Fábio sentiu as próprias lágrimas escorrerem. Eles voltaram para casa de mãos dadas. Fábio preparou jantar simples, macarrão com molho de tomate. Comeram em silêncio confortável. Depois, enquanto Mateus escovava os dentes, o celular de Fábio tocou. Número desconhecido. Ele atendeu receoso. Alô? Senhor Lima? Aqui é do escritório do Dr. Marcelo Ferreira, advogado da senhora Juliana Lima. Ligamos para confirmar que o senhor foi notificado sobre a audiência de custódia dia 23 do próximo mês, às 14 horas. O senhor confirma recebimento? Confirmo. Perfeito. Lembrando que o senhor tem direito à representação legal. Caso não tenha condições, pode solicitar defensoria pública. Tenha um bom dia. A ligação encerrou. Fábio ficou olhando para o telefone. 23 do próximo mês. Daqui a 4 semanas e 3 dias. 4 semanas para provar que era pai bom o suficiente. 4 semanas para mostrar que Mateus tinha vida melhor com ele. Mesmo morando num apartamento minúsculo. Mesmo comendo macarrão barato. Mesmo usando tênis rasgado. Como ele provaria isso contra alguém que podia oferecer quarto próprio, escola particular, estabilidade financeira real? Mateus saiu do banheiro de pijama, subiu na cama, pegou o urso de pelúcia velho. Pai, eu estava pensando no projeto de ciências, sobre consertar erros. Fábio se sentou na beirada da cama. E? Eu quero falar sobre você. Sobre mim? Sim, sobre como você conserta coisas, como você nunca desiste, como você sempre encontra um jeito. Mateus o olhou com aqueles olhos grandes e sérios. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, pai. E eu quero que todo mundo saiba. A garganta de Fábio se fechou. Ele não confiava na própria voz. Apenas beijou a testa do filho. Eu te amo, Mateus. Eu também te amo, pai. E eu nunca quero morar longe de você. Nunca. Fábio se deitou ao lado do filho, esperando ele adormecer. Quando a respiração de Mateus ficou regular, profunda, Fábio se levantou devagar. Foi até a janela minúscula da sala. Olhou para a rua escura, as luzes fracas dos postes, os carros velhos estacionados. No bolso, o celular vibrou. Mensagem de um número que ele não tinha salvo, mas reconheceu. Lavínia. Fábio, o contrato foi confirmado. 12 milhões para a segunda fase. Você foi peça fundamental disso. Obrigada pelo trabalho excepcional. Nos vemos segunda. Fábio deveria sentir orgulho, alívio, vitória. Mas tudo o que sentia era um vazio que crescia no peito. Porque ele sabia a verdade. Ele estava trabalhando tanto, se esforçando tanto, lutando tanto, mas estava perdendo o que mais importava. Estava perdendo tempo com Mateus. Estava perdendo momentos que nunca voltariam. E logo, talvez, perderia o próprio filho. Fábio se sentou no sofá velho. Abriu a gaveta onde guardava os papéis importantes. Tirou a notificação judicial. Leu de novo. Cada palavra uma punhalada. Revisão de guarda. Interesse superior do menor. Condições de vida adequadas. Estabilidade emocional e financeira. Como ele lutaria contra isso sozinho? Fábio encostou a cabeça no sofá. Fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, deixou que as lágrimas viessem sem controle. Ele tinha feito tudo certo. Tinha deixado o bilhete. Tinha assumido responsabilidade. Tinha conseguido o emprego. Tinha trabalhado até quase desmoronar. E mesmo assim, talvez não fosse suficiente. Talvez honestidade não bastasse. Talvez integridade não pagasse as contas ou ganhasse batalhas judiciais. Talvez ele realmente não fosse suficiente para Mateus. O telefone tocou novamente. Fábio limpou as lágrimas, olhou a tela. Lavínia. Era quase meia-noite. Por que ela estaria ligando agora? Ele atendeu. Alô? Fábio, desculpa a hora. Mas eu preciso te contar algo. A voz dela estava estranha.
Havia raiva ali. Uma raiva fria. O que houve? Eu revisei as gravações de segurança do Faria Lima Corporate. Das últimas 48 horas. Fábio se sentou ereto. Carlos esteve no 18º andar ontem à noite, às 22h15, 15 minutos depois de você sair. O sangue de Fábio congelou. Ele sabotara a instalação? Sim, eu vi na gravação. Ele desconectou os sensores propositalmente. E hoje de manhã, quando você resolveu o problema, eu vi a cara dele quando deu certo. Ele esperava que você falhasse. Por quê? Por que ele faria isso? Lavínia suspirou. Porque ele queria sua posição. Quando eu criei a vaga de supervisor, Carlos achou que seria promovido para ela. Quando eu te contratei direto, ele ficou ressentido, e ele decidiu provar que eu tinha errado. E agora? Agora ele vai ser demitido, segunda de manhã. E dependendo do que meus advogados disserem, talvez processado por sabotagem. Fábio deveria sentir satisfação, vingança. Mas estava cansado demais. Lavínia, obrigado por me contar. Fábio, você está bem? Sua voz. Estou. É só... Foi um dia longo. Silêncio. Então Lavínia disse suavemente. Você não está bem. O que está acontecendo? E Fábio, exausto, vulnerável, se viu contando. Sobre Juliana. Sobre a batalha de custódia. Sobre o medo que o consumia. Sobre a certeza de que ele não era suficiente. Lavínia ouviu tudo, não interrompeu. Quando ele terminou, ela disse: Fábio, segunda de manhã, você vai no RH. Vai pedir o contato dos nossos advogados parceiros. Vai dizer que eu autorizei consulta jurídica como benefício especial. Eles vão te ajudar, sem custo. Lavínia, eu não posso. Você pode, e vai. Porque você é um pai excepcional. Qualquer um que passe 5 minutos com você e Mateus vê isso. E nenhum juiz no mundo vai tirar uma criança de um pai que a ama como você ama seu filho. As lágrimas voltaram. Fábio não as segurou. Obrigado. E Fábio? Amanhã é sábado. Tira o dia de folga. Passa com seu filho. Leva ele ao parque. Come sorvete. Ri. Vive. Porque no final é isso que vai importar. Não o trabalho, não o dinheiro, mas o tempo que vocês tiveram juntos. Você está certa. Eu sei. Ele ouviu o sorriso na voz dela. Boa noite, Fábio. Descansa. Boa noite, Lavínia. E... obrigado. Por tudo. Fábio desligou. Olhou pela janela novamente. Talvez ainda houvesse esperança. Talvez ele não estivesse lutando sozinho. Talvez, apenas talvez, fazer a coisa certa realmente valesse a pena. Mesmo quando doía. Mesmo quando parecia impossível. Mesmo quando tudo conspirava contra você. Fábio foi até o quarto. Mateus dormia sereno, o rosto calmo, o urso de pelúcia abraçado. Fábio se deitou ao lado do filho. Puxou o lençol fino sobre os dois. E pela primeira vez em semanas dormiu em paz. Porque amanhã ele ia fazer a coisa mais importante do mundo. Ia ser pai. O sábado amanheceu com sol forte. Fábio acordou cedo, mas não por ansiedade. Por escolha. Preparou panquecas, a receita simples que Mateus adorava, com banana amassada e canela. Café com leite, suco de laranja barato, mas gelado. Mateus apareceu na cozinha esfregando os olhos, surpreso. Pai, você não foi trabalhar? Hoje é dia de folga, campeão. Só eu e você. O que você quer fazer? Os olhos de Mateus se iluminaram. Sério? Posso escolher? Pode escolher. Parque. Quero ir no parque com os brinquedos. Fábio sorriu. Então vamos pro parque. Eles pegaram 2 ônibus até o Parque Ibirapuera. Mateus não parava de falar durante o trajeto, apontando coisas pela janela, contando histórias da escola, rindo de piadas que só faziam sentido para crianças de 7 anos. Fábio apenas ouvia, absorvia. Gravava cada segundo na memória. No parque, Mateus correu direto para os brinquedos. Fábio o empurrou no balanço por 20 minutos, ouvindo as gargalhadas altas que ecoavam. Eles andaram de pedalinho no lago. Mateus insistiu em ser o capitão. Comeram pipoca de carrinho.
Tomaram sorvete de chocolate que derreteu nas mãos dos dois. Às 3 da tarde, sentados na grama sob uma árvore grande, Mateus apoiou a cabeça no ombro do pai. Esse foi o melhor dia, pai. Para mim também, campeão. Eu queria que fosse sempre assim. Fábio beijou o topo da cabeça do filho. Eu também. Mas sabe o que eu percebi hoje? O quê? Que não é sobre quantos dias a gente tem. É sobre o que a gente faz com os dias que tem. E eu prometo que vou fazer mais dias como esse. Tá bom? Mateus assentiu, sorrindo. Tá bom. Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, Fábio se sentou na mesa da cozinha com uma xícara de café. Abriu o laptop velho que tinha comprado usado anos atrás. Começou a escrever. Uma carta. Para o juiz, contando sua história, sua jornada. Por que Mateus era tudo para ele? Por que ele merecia continuar sendo pai em tempo integral? As palavras saíram difíceis no começo. Depois fluíram, sinceras, cruas, verdadeiras. Quando terminou, eram 2 da manhã. Fábio salvou o arquivo, enviou para próprio e-mail. Então encostou na cadeira, exausto, mas mais leve. Segunda-feira chegou. Fábio entrou na Vascontec às 7 em ponto. Foi direto para o RH. Pediu o contato dos advogados parceiros como Lavínia tinha instruído. Márcia, a gerente de RH, o olhou com expressão curiosa, mas gentil. Lavínia já me avisou. Aqui está o contato da doutora Fernanda Almeida. Ela é especialista em direito de família. Vai cuidar bem de você. Obrigado. Fábio? Márcia tocou o braço dele antes que saísse. Eu não sei os detalhes, mas sei que está passando por algo difícil. Só queria dizer que você tem feito um trabalho excepcional aqui. Lavínia fala muito bem de você. E isso não é comum. Fábio sentiu o peito apertar de gratidão. Significa muito ouvir isso. Às 9 da manhã, Lavínia convocou reunião de equipe. Toda a área de operações no 6º andar. Carlos não estava presente. Lavínia ficou de pé na frente da sala, postura ereta, voz firme. Quero informar que Carlos Mendonça não faz mais parte da empresa. A decisão foi tomada por comportamento inadequado e violação de protocolos internos. Fábio Lima assume como gerente de operações de campo interino. Fábio, por favor, levanta. Fábio se levantou, surpreso. Gerente? Fábio tem demonstrado não apenas competência técnica, mas integridade e dedicação exemplares. Ele tem meu voto de confiança total. E espero que tenham o de vocês também. A sala explodiu em aplausos. Alguns foram genuínos, outros educados, mas todos aplaudiram. Depois da reunião, Lavínia chamou Fábio para o escritório dela no 8º andar. Era a primeira vez que ele entrava ali. Amplo. Vidro do chão ao teto com vista para a cidade. Mesa minimalista. Estante com livros técnicos e alguns porta-retratos. Lavínia com o pai, em formatura, em viagens. Senta. Lavínia indicou a cadeira em frente à mesa. Ela se sentou do outro lado. Como você está? Melhor. Passei o sábado com Mateus. Foi bom. Ótimo. Ela sorriu. E era um sorriso diferente dos profissionais que Fábio estava acostumado a ver. Era suave, real. E a advogada? Vou ligar hoje à tarde, marcar consulta. Fernanda é boa, ela vai te ajudar. Lavínia pausou. Fábio, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você se arrepende de ter deixado aquele bilhete? A pergunta o pegou desprevenido. Ele pensou. Realmente pensou. Não. Mesmo sabendo tudo que veio depois, o estresse, a pressão, a batalha de custódia, eu faria de novo. Porque eu precisava olhar para o Mateus e dizer que fiz a coisa certa. E porque conheci você. Ganhei essa chance. E isso mudou tudo. Lavínia o olhou por longo momento. Havia algo nos olhos verdes dela. Algo que Fábio não conseguia nomear, mas que fazia o coração dele acelerar. Você é raro, Fábio Lima. E eu não digo isso levianamente. Você também é rara, Lavínia Pereira. Eles ficaram ali, o silêncio confortável entre eles, até o telefone de Lavínia tocar quebrando o momento. Nas semanas seguintes,
Fábio mergulhou no trabalho com nova confiança. Como gerente, tinha mais responsabilidade, mas também mais autonomia. Ele reorganizou processos, treinou equipes, implementou melhorias e descobriu que era bom nisso. Realmente bom. A doutora Fernanda Almeida era uma mulher na casa dos 50, cabelo grisalho curto, óculos de aro grosso, olhar penetrante. Ela ouviu a história de Fábio sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando ele terminou, ela disse: "Você tem um caso forte. Você tem emprego estável agora, renda adequada. E mais importante, você tem vínculo emocional claro com seu filho." Juliana abandonou a custódia voluntariamente. Ela vai precisar provar que houve mudança significativa nas circunstâncias que justifique revisão. E eu consegui namorado rico. Não é justificativa legal. Então eu tenho chance? Você tem mais que chance. Você tem probabilidade de vitória. Mas... Ela se inclinou. Você precisa mostrar para o juiz quem você é. Não tenha medo de ser emocional, de ser humano. Juízes de família veem casos o dia todo. Eles sabem distinguir amor genuíno de conveniência. Fábio saiu do escritório dela respirando mais fácil do que tinha em meses. O projeto de ciências de Mateus estava tomando forma. Ele tinha decidido fazer uma apresentação sobre como consertar erros, usando a história do pai como exemplo central. Vou contar sobre o bilhete que você deixou, pai. E sobre como uma coisa pequena mudou tudo. Posso? Pode, campeão. Fica à vontade. Mateus trabalhou no projeto toda semana. Fez cartazes coloridos. Escreveu um texto. Até gravou um vídeo curto no celular velho de Fábio onde explicava o conceito. Uma noite, enquanto ajudava Mateus colar fotos no cartaz, Fábio perguntou: "Filho, você sabe que vai ter uma audiência, né? Na semana que vem. Sobre onde você vai morar?" Mateus parou de colar. Olhou para o pai. "Eu sei. A mamãe ligou. Disse que ia ser melhor para mim morar com ela." O coração de Fábio apertou. "E o que você acha?" Mateus pensou. Sério. Então disse com aquela clareza assustadora de criança: "Eu acho que a mamãe quer ser boa mãe, mas ela não estava aqui quando eu precisei." "Você estava. Você sempre esteve. E eu não quero morar longe de você, pai. Nem que ela tenha casa grande e quarto bonito. Porque casa não é só lugar. É onde a gente se sente amado. E eu me sinto amado aqui, com você." Fábio abraçou o filho, forte, as lágrimas escorrendo sem controle. "Eu te amo tanto, Mateus. Tanto." "Eu também te amo, pai." A semana da audiência foi a mais longa da vida de Fábio. Ele mal dormia. Revisava mentalmente o que ia dizer. A carta que tinha escrito. Os documentos que Fernanda tinha preparado. Lavínia percebeu. Na quinta-feira, ela o chamou para almoçar. Um restaurante simples perto do escritório. Não era reunião de trabalho. Era pessoal. "Como você está?" Ela perguntou depois que pediram. "Apavorado." "É natural. Mas, Fábio, você precisa confiar. Em você, na verdade. No amor que você e Mateus têm. E se não for suficiente?" Lavínia estendeu a mão pela mesa. Tocou a mão dele. O gesto foi suave, mas carregou um peso enorme. "Vai ser." Porque é real. E real sempre vence no final. Fábio olhou para a mão dela sobre a sua. Pequena, quente, firme. "Lavínia, eu não sei como agradecer tudo que você fez por mim. Você não precisa agradecer. Você mereceu cada oportunidade. Eu só abri a porta. Você que atravessou. Ainda assim, você mudou minha vida. Você mudou a minha também." Ela disse suavemente. "Você me lembrou que honestidade ainda existe, que pessoas boas ainda existem, que vale a pena confiar." Eu tinha esquecido disso. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas sobre a mesa, até a comida chegar. Não disseram mais nada. Não precisavam. Sexta-feira à tarde, Mateus apresentou o projeto de ciências na escola. Fábio tinha tirado a tarde de folga para assistir. A sala de aula estava cheia de pais, professores, outros alunos. Mateus ficou na frente, nervoso, mas determinado, com seus cartazes coloridos.
Meu projeto é sobre consertar erros. E sobre como meu pai me ensinou que a coisa certa nem sempre é a coisa fácil. Ele contou a história. O bilhete. O retrovisor quebrado. A escolha que Fábio fez quando ninguém estava olhando. Meu pai podia ter fugido, mas ele não fugiu. Porque ele me ensinou que a gente conserta o que quebra, mesmo quando é difícil, mesmo quando a gente não tem dinheiro, mesmo quando ninguém vai saber. Porque caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. A sala ficou em silêncio absoluto. Então começou o aplauso. Forte, longo. Mateus ganhou o primeiro lugar. Quando a professora entregou o certificado, Mateus correu para o pai e o abraçou. Eu ganhei, pai! Eu ganhei! Você ganhou, campeão! Você foi incrível! A professora, uma senhora de meia-idade chamada Márcia, se aproximou. Senhor Lima, posso falar com o senhor um momento? Fábio assentiu, nervoso. Ela o levou para um canto. Eu sei sobre a audiência na segunda. Mateus me contou. E eu quero que saiba que se precisar de uma carta de recomendação, de qualquer coisa que possa ajudar, eu escrevo. Mateus é uma das crianças mais especiais que já ensinei. E é óbvio, absolutamente óbvio, que ele é amado e cuidado por você. Obrigado, isso significa muito. Um pai que tira a tarde de folga para ver projeto de ciências do filho, que ajuda com lição todo dia, que aparece em todas as reuniões escolares, esse é um pai presente. E criança precisa de presença mais do que precisa de quarto grande. Segunda-feira, 23 de setembro. 14 horas. Fórum de Família da Zona Leste de São Paulo. Fábio estava sentado numa das cadeiras de plástico do corredor, suando frio no terno emprestado que Fernanda tinha arranjado para ele. Mateus estava ao lado, balançando as pernas, vestindo a roupa de domingo, calça social azul e camisa branca que Fábio tinha comprado, usada mas em bom estado. Juliana estava do outro lado do corredor com seu advogado, homem de terno caro, pasta de couro, expressão confiante. O namorado dela estava junto, bonito, bem vestido, rico. Juliana evitava olhar para Fábio, mas olhava para Mateus com expressão que misturava amor e culpa. Processo Lima versus Lima, sala 3. Eles entraram. A sala era pequena, formal. Mesa central para o juiz, mesas laterais para os advogados, cadeiras no fundo para testemunhas. A juíza era uma mulher negra na casa dos 60, cabelo grisalho preso em coque, óculos de leitura pendurados no pescoço, expressão séria, mas não fria. Bom dia a todos. Essa é uma audiência de revisão de guarda. Vamos manter isso civilizado e focado no interesse superior da criança. Correto? Todos assentiram. O advogado de Juliana começou. Apresentou documentos mostrando a nova situação dela. Apartamento de 3 quartos. Renda do namorado. Escola particular perto de casa que tinha vaga para Mateus. A senhora Lima está em situação significativamente melhor do que quando abriu mão da custódia. Ela pode oferecer estabilidade, oportunidades educacionais superiores, ambiente familiar estruturado. Entendemos que o senhor Lima é um pai dedicado, mas dedicação não substitui condições materiais adequadas. Fernanda respondeu com calma cirúrgica. Condições materiais são importantes, mas não são o único fator. E não são nem o fator principal. O artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. A falta de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. O Sr. Lima tem emprego estável como gerente de operações na Vascontec. Ganha R$7.000 por mês, salário que aumentou recentemente devido à promoção por mérito. Ele tem apartamento. Mateus está matriculado em escola pública de qualidade. E mais importante, eles têm vínculo afetivo profundo e estável. A juíza ouviu tudo. Então disse, gostaria de falar com o menor, em particular. Fábio e Juliana ficaram tensos. A juíza levou Mateus para uma sala adjacente. Ficaram lá por 15 minutos que pareceram horas. Quando voltaram, Mateus estava calmo. Sério, mas calmo. A juíza se sentou, colocou os óculos, olhou os documentos,
Então falou. Conversei longamente com Mateus. Ele é uma criança madura para a idade dele, articulado, emocionalmente estável. E deixou muito clara sua preferência. Fábio segurou a respiração. Mateus deseja permanecer morando com o pai. Ele expressou amor por ambos os pais, mas indicou que tem rotina estabelecida, vínculo escolar forte e sentimento de segurança com o pai. Ele mencionou especificamente que o pai nunca faltou para ele, que sempre esteve presente e que não quer mudar isso. Juliana abaixou a cabeça. Considerando todos os fatores, o vínculo afetivo estabelecido, a adaptação da criança ao ambiente atual, a manifestação clara de preferência e o fato de que o Sr. Lima demonstra condições adequadas de moradia, sustento e cuidado, mantenho a custódia com o pai. A mãe terá direito a visitas quinzenais e metade das férias escolares. Caso as partes queiram renegociar esses termos de forma consensual, a porta está aberta. O martelo bateu. Fábio sentiu as pernas falharem. Fernanda segurou o braço dele sorrindo. Parabéns, você ganhou. Mateus correu para o pai. Fábio o pegou no colo, abraçou com força, ambos chorando. Eu fico com você, pai. Eu fico com você. Você fica, campeão. Você fica. Do outro lado da sala, Juliana chorava silenciosamente. O namorado a consolava. Ela olhou para Fábio. Apenas olhou. Havia derrota ali, mas também aceitação. No corredor, depois que todos saíram, Juliana se aproximou de Fábio. Posso falar com ele um segundo? Fábio assentiu. Mateus hesitou, mas foi. Oi, mãe. Oi, filho. Juliana se ajoelhou. Eu só queria dizer que... Eu entendo. E está tudo bem. Seu pai é um homem bom. Eu sempre soube disso. Às vezes eu só esqueci. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. E vou te ver daqui 2 semanas, tá bom? Vamos fazer algo legal juntos. Tá bom. Juliana se levantou. Olhou para Fábio. Cuida bem dele. Sempre. Ela foi embora. Fábio e Mateus saíram do fórum de mãos dadas. O sol da tarde estava forte. O céu azul sem nuvens. Sim? A gente ganhou porque você sempre fez a coisa certa, né? Fábio parou. Olhou para o filho, sorrindo através das lágrimas. A gente ganhou porque nos amamos, e porque amor verdadeiro sempre encontra um jeito. 3 meses depois. Fábio estava sentado em seu novo escritório no 7º andar da Vascontec. Gerente de operações. Salário de R$8.000. Equipe de 12 pessoas. Responsabilidade. Respeito. Na parede, emoldurado, o bilhete original. Aquele que ele tinha deixado no BMW branco, Lavínia tinha insistido que ele mantivesse, para nunca esquecer de onde você veio. Uma batida na porta. Entra. Lavínia entrou sorrindo. Ela usava jeans e blusa simples. Era sábado, dia de folga. Mas ela tinha ido ao escritório buscar alguns arquivos. Oi, você realmente vai trabalhar no fim de semana? Só estava terminando uns relatórios, mas já acabei. Fábio salvou o documento. E você? Também trabalhando em sábado? Peguei uns contratos para revisar em casa. Ela se aproximou. Olhou o bilhete emoldurado. Você se arrepende de alguma coisa? Do bilhete? Nunca. Do caminho? Foi difícil. Foi, mas me trouxe aqui. Me trouxe você. Lavínia o olhou. Aqueles olhos verdes que tinham visto nele algo que nem ele mesmo via. Fábio, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você quer jantar comigo, hoje à noite? Não como chefe e funcionário, apenas como nós. Fábio sorriu, lento, genuíno. Eu adoraria. Ótimo. 7 horas? Eu busco você? Perfeito. Lavínia se virou para sair. Na porta, parou. Olhou por sobre o ombro. Fábio. Sim. Eu estou feliz que você deixou aquele bilhete. Eu também, Lavínia. Eu também. Naquela noite, Fábio levou Mateus para a casa de Dona Cida. Ela tinha se oferecido para cuidar do menino. Depois tomou banho, vestiu a roupa mais bonita que tinha e esperou nervoso na frente do prédio. Lavínia chegou às 7 em ponto. O BMW branco. Mas dessa vez, Fábio entrou como convidado.
Eles jantaram num restaurante pequeno e aconchegante. Conversaram sobre tudo: família, sonhos, arrependimentos, esperanças. E em algum momento, entre o jantar e a sobremesa, Fábio percebeu que estava feliz. Genuinamente feliz. Pela primeira vez em anos. Não porque tinha dinheiro agora, embora a estabilidade ajudasse. Não porque tinha posição, embora o respeito fosse bom. Mas porque tinha feito escolhas certas. Porque tinha permanecido íntegro mesmo quando ninguém estava olhando. Porque tinha colocado amor acima de conveniência. E isso tinha mudado tudo. 6 meses depois. Fábio estava no palco do auditório da Vascontec. A empresa estava comemorando 5 anos de transformação. 200 funcionários na plateia. Lavínia tinha pedido para ele falar, contar sua história. Há 1 ano, Fábio começou, a voz firme, mas emocionada. Eu era zelador noturno, invisível, lutando para sobreviver. E então eu cometi um erro, tropecei, quebrei o retrovisor de um carro. Ele fez pausa, olhou para a plateia, viu Lavínia na primeira fileira sorrindo. Eu podia ter fugido, ninguém saberia. Mas eu tinha um filho que acreditava em mim, que me perguntava todo dia se eu tinha feito a coisa certa. E eu precisava poder dizer que sim. A sala estava em silêncio absoluto. Então deixei um bilhete, com todo o dinheiro que tinha. E aquela escolha pequena e assustadora, mudou minha vida inteira. Porque a dona daquele carro viu em mim algo que eu tinha esquecido que existia. Ela me deu uma chance. E eu trabalhei duro, muito duro, para provar que ela estava certa. Fábio respirou fundo. Hoje eu sou gerente, ganho salário que me permite dar para o meu filho o que ele precisa. Tenho pessoas incríveis na minha vida. E tudo isso porque fiz a coisa certa quando ninguém estava olhando. Ele apontou para o bilhete emoldurado na parede do auditório. Lavínia tinha feito uma cópia gigante. Aquele papel representa uma promessa. A promessa de que integridade importa, de que caráter tem valor, de que fazer o certo, mesmo quando custa, sempre vale a pena. Sempre. A plateia explodiu em aplausos. Fábio desceu do palco. Lavínia o abraçou. Obrigada, ela sussurrou, por ser você. Obrigado por me ver. Naquela noite, em casa, Mateus já dormia. Fábio estava na sala olhando pela janela quando o celular tocou. Lavínia. Oi. Oi. Você está ocupado? Nunca para você. Eu estava pensando. A gente tem saído há 6 meses. E eu nunca te perguntei oficialmente. Então vou perguntar agora. Fábio Lima, você quer ser meu namorado? Fábio riu. Genuíno. Leve. Feliz. Eu adoraria ser seu namorado, Lavínia Pereira. Ótimo, porque eu estou apaixonada por você. E queria que você soubesse. O coração de Fábio inchou. Eu também estou apaixonado por você. Então está oficial. Boa noite, meu amor. Boa noite. Fábio desligou. Sentou no sofá. Olhou ao redor do apartamento. Ainda pequeno, ainda simples, mas agora cheio de vida. Mateus dormindo no quarto. Trabalho que ele amava. Mulher que ele amava. Estabilidade. Paz. Tudo porque uma noite, num estacionamento escuro, ele escolheu fazer a coisa certa. Fábio pegou o telefone de novo, abriu as notas e escreveu: ensinar para o Mateus. O caráter não se constrói em momentos grandiosos, se constrói em escolhas pequenas, em decisões silenciosas, em fazer o certo quando ninguém está olhando. Porque sempre alguém está olhando. Você mesmo. E no final, você tem que viver com quem você é. Então seja alguém que você respeita. Ele salvou a nota. Depois caminhou até o quarto. Mateus dormia de bruços, o urso de pelúcia jogado no chão. Fábio o pegou, colocou de volta ao lado do filho. Eu fiz a coisa certa hoje, Mateus, ele sussurrou. Eu sempre vou fazer. E então, finalmente, Fábio Lima dormiu. Com a consciência tranquila de um homem que tinha enfrentado seus medos, superado seus obstáculos e permanecido íntegro através de tudo. Porque no final, isso era tudo que importava. Não o dinheiro,
Não a posição, não o reconhecimento, mas a paz de saber que quando olhava no espelho, via alguém que seu filho podia admirar, alguém que ele mesmo podia admirar. E isso, descobriu Fábio, era a verdadeira vitória. A história de Fábio nos ensina que nossas maiores vitórias não nascem de momentos grandiosos, mas de escolhas silenciosas que fazemos quando achamos que ninguém está prestando atenção. Aquele bilhete amassado, escrito em papel de caderno infantil, com R$ 300 anexados, não era apenas um pedido de desculpas. Era uma declaração de caráter. Era um homem dizendo ao universo: eu vou fazer a coisa certa, mesmo que me custe tudo. E o universo respondeu, não com mágica, mas com consequências reais de uma escolha real. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.